Você é um murmurador? Você é uma pessoa que gosta de contrariar a vida, de contrariar as coisas de Deus? O murmurador é aquela pessoa que sempre é do contra, que sempre está criticando, queixosos da sua sorte. Foram essas as palavras do Judas lá, não o Judas o Iscariotes, o Judas irmão de Jesus. O livro anterior ao Apocalipse fala disso. Os que são queixosos da sua sorte. O que são pessoas queixosas da sua sorte? São pessoas que elas estão sempre reclamando porque não conseguiram isso, porque não conseguiram aquilo, porque não alcançaram aquilo que queriam alcançar, ou porque o pai não deu, porque a mãe não deu, porque o tio não deu, porque fulano não fez, e aí vai, e por afora vai. Ah, essas empresas, porque o governo, porque isso, porque os médicos, porque não sei o quê. Queixosos de tudo. Né? E entendendo que a única pessoa que sofre, a única pessoa que enfrenta dificuldades é ela, achando que ela é alguém especial ou é especial no que diz respeito às batalhas da vida, como o próprio Jesus disse: no mundo tereis aflições. Só que nós temos que ter um cuidado para não ser murmuradores. O apóstolo Paulo usa de uma palavra, até mesmo de um acontecimento, um fato importante que aconteceu no tempo no deserto. Quando Moisés estava com o povo no deserto, ele, por sua vez, ele teve o cuidado de estar sempre trazendo palavras, sempre trazendo motivações para o povo de Deus. Só que esse povo murmurava, eles questionavam demais, e eles não davam crédito que aquela fase era só um período. Eu acredito que se você fizer uma busca, se você for fazer uma busca dos grandes homens de Deus, tanto na Bíblia quanto grandes pregadores, né? Você pode procurar quantos homens de Deus que estiveram, né? Como até mesmo ano passado falávamos, né? Da perca, né? Grande que nós tivemos neste mundo, o Billy Graham, né? Um dos maiores evangelistas, né? Deste último século, que nós vemos um homem que se doou inteiramente para pregar a palavra. Quantos outros? Pessoas que se esforçaram por amor a Deus, né? Tem o Spurgeon, Leonard Haverhill, são pessoas que se esforçaram em sua época, em sua geração, que se doaram totalmente para que as próximas gerações tivessem algo de Deus. Escritores sagrados que deixaram tantos assuntos importantes para a gente poder ter uma vida de acordo com a vontade de Deus. E chega um momento que, ao cuidado do Paulo para a igreja de Corinto, ele fala: olha, a gente tem que ter um cuidado e olhar lá atrás e ver a queda que Israel teve no deserto por causa da murmuração. Aí ele fala assim no 1 Coríntios 10, o versículo é o 10 também. Primeira carta aos Coríntios, vou deixar você encontrar aí. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 10. O pastor sempre fala antes e dessa vez eu não falei. Então, para dar tempo de você abrir sua Bíblia, quem não tem Bíblia, você não tem sempre em sua mão uma Bíblia, passa para você aqui também a leitura. Você pode ler junto com o pastor. Tem um monitor aqui atrás do pastor e tem também a tela aqui que o nosso amigo coloca para você fazer a leitura junto. Diz assim o versículo 10. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. E eu acho que esse alguns aqui do Paulo, ele foi um pouco generoso, né? Eu acho que ele foi generoso para não falar a maioria. Porque quando saíram do Egito, com a proposta de liberdade que Deus colocou no coração de Moisés, e Moisés a pregou, Moisés era o pastor, ele veio trazer as boas novas. Ele pregou dentro do Egito, pregou para o faraó, pregou para todo mundo, e 3 milhões de israelitas saíram do Egito. E no deserto, eles olharam as dificuldades, pensando que estavam maus. Você já foi desse jeito de pensar assim? Achar que você está mal e olhar para o lado e ver que tem gente pior que você? Com mais dificuldade que você? Você achar que está difícil poder dormir numa cama que talvez o colchão faz 2 anos que você comprou, né? Você faz 2 anos que comprou um colchão, esse colchão velho, porque eu tenho que comprar um colchão novo, porque essa porcaria não presta. Comprar essas coisas baratas. Talvez você até reclame desse jeito. Aí você vai para a rua e vê alguém que o colchão dela são as pedras da praça. Que você olha para o chão e vê muitas vezes uma pessoa coberta com um papelão que você jogou no lixo.
E na tua cama você tem um cobertor que você fala, ai, essa coberta tem muito pelo, essa coberta tem isso, essa coberta, sabe? Entenda que a murmuração desse povo foi tão grande que Deus falou assim, olha, aqueles que tiverem de 20 anos para baixo entrarão na terra prometida. Agora, todos esses murmuradores, todos esses que viram o que eu fiz, lá atrás eu tirei vocês de uma desgraça, vocês não eram nada. Vocês eram simples escravos que trabalhavam pela comida, que não tinham liberdade para nada. Nem sequer para adorar a Deus vocês tinham liberdade. Agora, vocês questionam a vida, porque vocês estão caminhando com uma sandália. Uma única sandália, 40 anos com uma sandália. Só que a sandália não gastava. Ela não tinha marcas de velhice. Ela não tinha marcas de uso, porque era a sandália que Deus mantinha, porque era a única que eles tinham. As túnicas, as roupas que eles usavam, eram roupas que elas não eram rotas, não eram rasgadas. As roupas deles em 40 anos, elas não se desfiavam, elas mantinham-se intactas. Nos dias de muito frio, aquela coluna de fogo aquecia aquele frio do deserto. E nos dias de muito calor, havia uma nuvem que ia cuidando deles para que o sol forte não fizesse mal para eles. Olha o cuidado de Deus, e mesmo assim, eles murmuravam, porque eles preferiam estar comendo cebola, comendo alho, lá dentro do Egito. Eles preferiam aquela vida miserável do demônio. Tem muita gente que talvez fala, pastor, naquele tempo parece que eu vivia melhor, parece que era melhor aquele tempo. E parece não, na verdade, se você pensar, muitos pensam que era verdade e é. Porque andar com Cristo, quem realmente anda com Jesus, pessoas que são de Deus, elas são felizes por qualquer coisa. Elas são felizes, são motivadas por Deus em tudo. Mas, por mais que se tenha tudo, tem muitos que ainda vivem reclamando da sua sorte. E aqui você vê o versículo de número 10, ele fala, muitos, e aliás, alguns deles murmuraram e pereceram. O que é perecer, gente? Morrer. Pereceram, morreram no deserto, num local onde Deus preparou para que eles se preparassem para entrar na terra prometida. No local onde eles veriam e teriam da sua terra uma terra forte, uma terra gorda, uma terra que tudo que se plantasse seria colhido. Uma terra que a semente que fosse plantada em pouco tempo ela geraria os frutos. Uma terra que haviam ribeiros de rios para poder saciar a sede de todos, águas puras. Olha quantas pessoas que estão a um passo de vencer e aí então começam a murmurar. Será que não é o seu caso? Será que não é esse caso de você precisar ouvir o que eu estou pregando para você agora e compreender? Será que não é o caso que muitas vezes você tem olhado para tanta dificuldade e esquecido o que Deus quer fazer por você? Há uma promessa, mas essa promessa ela só vai se cumprir se você permanecer fiel. Deus quer fazer por você, Deus quer, é prazeroso para Deus ver seu filho bem, mas tem dias que o Pai, ele também vai provar nosso coração. Poderia Deus brotar no deserto, Deus poderia fazer do deserto um rio, um ribeiro. No entanto, quando eles pediam água, Deus fazia as águas saírem da rocha. A água saía da rocha. Deus pode todas as coisas. Eu que sou homem pequeno, fraco e preciso de Deus, eu tenho que reconhecer e parar de murmurar. Porque esse carro velho, é aquela velha história, né? Está passando ali um avião lá no alto, está um viajante viajando na estrada já há horas dirigindo, passa um avião, ele olha para cima e fala, puxa vida, se eu tivesse condições, tivesse dinheiro, eu poderia estar naquele avião, mas um dia eu vou ter condições. E aí, da mesma forma, passando por dentro de uma cidade, essa pessoa no carro, passa alguém do lado com uma moto e começa a chover. Aí aquele motociclista fala, puxa, se eu tivesse um carro, eu não ia me molhar agora, mas um dia eu vou ter um carro. A mesma coisa está passando o motociclista debaixo de chuva,
Passa um ciclista, alguém de bicicleta, e fala, puxa vida, se eu tivesse uma moto pelo menos, eu chegaria mais rápido e assim eu sairia logo dessa chuva. E do mesmo modo também, uma pessoa correndo debaixo de chuva, procurando uma marquise para não tomar chuva. E ali ele fala, se eu tivesse uma bicicleta dessa, já era mais fácil. E aí então passa uma pessoa empurrando com as mãos uma cadeira de rodas e dizendo, se eu pudesse, se as minhas pernas, eu tivesse movimentos nela, eu correria agora e fugiria dessa chuva. Então veja que a moral da história é você sempre almeja o melhor e não valoriza o que tem agora. Então pare de murmurar da tua vida, pare de se queixar da tua sorte, pare de se queixar do que não deu, pare de se queixar achando que nada tá bom, sempre você está criticando, sempre você está contra alguma coisa. Veja o que diz comigo em Tiago, vamos lá comigo em Tiago 3. Eu vou tentar chegar até o versículo, eu não vou conseguir, já é 12h39, para quem me assiste ao vivo agora, eu não vou conseguir, mas então eu vou pegar do versículo 2, Tiago 3, 2, olha o que diz aqui, Tiago, apóstolo Tiago, capítulo 3, versículo 2 diz assim, porque todos tropeçamos em muitas coisas, se alguém não tropeça em palavra, se ela não fala aquilo que não deve, esta pessoa, o tal varão ou varoa, é perfeito e é poderoso para também refrear todo o seu corpo. Então, quer dizer, a pessoa consegue segurar a palavra na boca, ela consegue frear tudo que está errado. Ora, nós pomos freios na boca dos cavalos, para que nos obedeçam e consigamos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus que, sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme, para onde quer que a vontade daquele é que os governa. Assim, também a língua é um pequeno membro, e gloria-se de grandes coisas. Há quem diga que tem gente que tem a língua maior, né? Que a língua grande, né? Língua de trapo, língua de gravata, né? Vede quão grande bosque um pequeno fogo pode incendiar. A língua também é um fogo, como mundo de iniquidade. A língua está posta entre nossos membros e contamina todo o corpo. Inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Eu quero parar um pouquinho aqui. Ele está dizendo que a língua, ela tem poder para mudar a situação que você está. Vamos analisar aqui na ótica do apóstolo, vamos na ótica do Tiago. Ele está dizendo, olha, na boca do cavalo, você coloca um freio. Quando você coloca o freio na boca do cavalo, você sabe que você vai puxar ele vai parar, ele vai te obedecer. Então ele usa esse comparativo dizendo, olha, se o ser humano conseguir refrear a sua boca, se ele conseguir segurar as palavras, falar na hora certa, falar com aquilo que realmente traz crescimento, edificação, essa pessoa é perfeita. Nós sabemos que não existe ninguém perfeito. Quem não falha com palavras? Por isso ele fala, qual é o homem que consegue se livrar das palavras? Só que ele dá um exemplo agora que nós conseguimos mudar o curso das coisas, ou seja, mudar a natureza das coisas, porque ele fala, tem gente que consegue mudar o curso da natureza. Quer dizer, o que era para ser uma bênção, muda-se por causa da palavra da pessoa. Você se questiona, você fica o tempo todo reclamando, você reclama do teu marido, você reclama da tua esposa, você reclama de tudo você reclama. Nada tá bom para você, você reclama até de Deus, até de Deus você reclama. Você olha para o Senhor, Deus, podia ter lembrado de mim, né? Deus, por que o Senhor me colocou nessa família de gente pobre? Deus, por que o Senhor me fez estar desse jeito? Às vezes nós precisamos de um choque de realidade, sabia disso? Nós precisamos de um choque de realidade. Faça como pastores, homens de Deus, mulheres de Deus, vá nos hospitais, vá no hospital de câncer, eu conheço um hospital em Curitiba chamado Erasto Gettner, onde inclusive meu falecido vô morreu nesse local. Vá lá, pessoas que não têm a boca, que o câncer já comeu toda a carne, ela tem que ficar com a máscara o tempo todo. Pessoas que não têm o olho, parte da cabeça, estão lá lutando para viver. E você, que tem tudo, está reclamando da tua vida.
O que era para ser uma bênção, o que era para você olhar para o céu e falar, obrigado, Deus, pela vida que o Senhor me deu. Você está reclamando. Por que pereceram no deserto? Por causa da murmuração. Aí o Tiago fala, né, terminando aqui para a gente poder terminar o programa de agora. Olha o que diz aqui, ó, versículo 7. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi todas domadas pela natureza humana, o homem que domou eles. Mas nenhum homem pode dominar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Ele está declarando, não tem quem domine. É uma coisa que, se você não cuidar, não tiver atenção, é uma peçonha, é um veneno que sai da tua boca. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à imagem e à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Não convém, não é uma coisa que nós devemos fazer. Porventura, deita alguma fonte de água, alguma fonte de um mesmo manancial, água doce e água amargosa? É uma pergunta. Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a figueira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e água doce. Você diz que é de Deus, você diz que ama o Senhor, você diz que crê totalmente no Senhor, que você vive para Deus. Mas a primeira situação que você tem a oportunidade de louvar a Deus, até na dificuldade, até por aquilo que você não tem. Porque às vezes nós só oramos para poder pedir. Mas comece a agradecer, seja agradecido. Refreie a sua boca, refreie a sua língua. Não seja uma pessoa queixosa da sua sorte. Não seja. Porque o queixoso da sua sorte sempre vai olhar para ele e achar que ele é o indivíduo mais sofrido do mundo. E não consegue encontrar a beleza da vida, a felicidade verdadeira. Porque se você pegar um copo de água salgada do mar e misturar com água doce, a água natural, potável, que a gente pode beber. Se você pegar a água salgada e misturar ela, toda a água potável fica salgada também. Então ele está dizendo, uma fonte, preste atenção, a fonte sou eu, a fonte é você. Uma fonte não jorra dois tipos de água. Ou ela é salgada, salobra, ou ela é água potável. Ou você fala o que edifica, ou você fala o que mata. Só que você tem que entender como que você tem sido. Um murmurador? Porque se você é um murmurador, questionador, sempre está do contra, você sempre está de mal com o mundo. Deixa eu lhe contar para você. O destruidor destruiu muitos no deserto. E você também pode ser. Pare de murmurar e volte-se a Deus e busque ao Senhor. Amém? Que Deus fale mais com você em nome de Jesus.